Bem, pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o rotacional, tá? O rotacional e o teorema da divergência, tá? Então vamos iniciar aqui falando um pouco sobre o que é a ideia em si, a definição, né, de onde que vem a ideia do rotacional. Se vocês lembram, já nas aulas anteriores, eu já coloquei para vocês o seguinte, que o rotacional, nós já trabalhamos isso aqui, o rotacional, né, rotacional de um campo, né, campo F, ele é igual a I, J, K, o determinante, né, aí DDX, DDY, DDZ, e aqui as componentes desse campo, componente X, componente Y e a componente Z. E você calcula esse determinante aqui, né? Por exemplo, primeiro componente, isola essa primeira linha e essa primeira coluna, né? Isola essa primeira linha e essa primeira coluna, sobra essa matriz aqui, né? Essa matriz. E aí o determinante dessa matrizinha aqui, 2 por 2, multiplicado por I, né? Ok? Esse é como se calcula o determinante, uma matriz 3 por 3. Então a gente teria aqui, cruzado primeiro esse vezes esse, vai ter derivada do FZ em relação ao FZ em relação ao Y, né? Menos derivada do FY em relação ao Z. Ok? É isso daqui multiplicado por I. Ok? Essa daqui é a primeira componente do nosso determinante. Ok? Agora a segunda componente do nosso determinante, você tem que isolar o cálculo do determinante, dá uma matriz 3 por 3, né? Você isola agora, vamos isolar, é a primeira linha, a gente mantém, né? E aí isolamos a segunda coluna. Só que agora o cálculo ele fica ao invés de ser esse vezes esse, a gente pega o contrário, pega esse, né? Esse daqui vezes esse, é o contrário. Então vai ser derivada do fx em relação ao z, ok? Menos, né, a derivada do fz em relação ao x. Okay? Isso aqui é na direção j. Okay? Aí vem a última componente do nosso determinante. Então, a última componente do nosso determinante nós vamos isolar sempre a primeira linha e essa coluna aqui. Aí vai ficar essa matriz aqui. Aí volta normal de novo. Esse vezes esse, né? Aqui é um y. Né? Esse vezes esse vai ser o derivado do fy em relação ao x, okay? Menos derivada do fx em relação ao y. Okay? Isso daqui na direção K. Ok? Então nós temos a componente do... Se você fizer um produto aqui, vamos pegar, por exemplo, a componente K. Se nós quisermos a componente K, né? Componente K do nosso rotacional, a gente só vai fazer esse produto escalar aqui, né? Componente K, né, do nosso rotacional. Ele vai ser o quê? Aqui lá, ó, derivada do f y em relação ao x menos derivada do fx em relação ao y, tá? Essas aqui são as componentes do nosso rotacional. Componente da parte x, a componente i, j e k, beleza? Então é assim que se faz e você determina qual que é, essa é a ideia, né? Algoritmo, o algoritmo para calcular o rotacional. Beleza? Mas nós vamos colocar aqui, explicar um pouquinho de onde que vem essa ideia do determinante em si.
o determinante, a definição em si do determinante, ela é o seguinte. Opa, aqui, né? Deixa eu falar. A ideia a definição do determinante é o seguinte. Você tem dado uma região aqui, qualquer x, y e z, né? E você tem um elemento de área aqui, né? Um elemento de área aqui, uma área, né? Então aqui tem uma área S, né? E é circulado por uma curva C, né? Essa curva C no sentido horário, curva C, ok? Poderia ser qualquer formato, tá? Você tem formato qualquer, mas no sentido tem que ser nesse sentido aqui, anti-horário, beleza? Então essa é a curva C no sentido anti-horário, e aqui dentro você tem uma área S, tá? Uma área S, beleza? Então, qual que é a definição do rotacional? O rotacional, a definição dele é o seguinte: essa superfície, cada superfície aqui, ela vai ter um vetor normal, né? Essa superfície, vetor normal, ok? Ela é assim: se você quer uma componente do determinante, uma direção, né? Você pega aquela direção, você quer calcular o rotacional, né? Calcula o produto escalar com o rotacional desse campo, okay? Isso daqui vai ser o limite do S tendendo a zero, né? Você pega faz aquele ponto, você está calculando um ponto, você pega esse ponto aqui em volta, né? Um ponto P, né? Você faz essa área desse ponto, em volta desse ponto, tender a zero, né? De 1 sobre S, essa área, da integral de linha, tá? Fechada, né? Integral de linha fechada, do F escalar dr, ok? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o cálculo a definição, tá? Definição do rotacional, tá? Então, é daqui que vem a definição. Você tem que fazer isso, né? Se você fizer isso daqui, uma determinada superfície, você vai encontrar quem que é o rotacional, e vai encontrar essas componentes aqui, tá? Vamos fazer para essa componente aqui, ó. Vamos escolher essa componente aqui, que é aqui, né? Essa daqui, componente K, que vai ser aqui, ó, isso daqui, beleza? Nós queremos encontrar esse rotacional só para mostrar isso daqui, ok? Então vamos lá. Para fazer isso daqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma superfície, né? Só no plano X e o Y, eu vou desenhar aqui, mas tem o Z que está saindo do quadro aqui, né? O Z que está saindo. E nós vamos colocar um pequeno retângulo aqui, né? Tá? Esse retângulo aqui, ele vai ter um ponto. Ele vai daqui para cá, né? Vamos chamar de A, aqui B, aqui C e aqui D, ok? Então, ele vai ter uma circulação, né? A circulação desse retângulo é nesse sentido, né? Vamos calcular aqui a integral de linha de um campo, né? Um campo F. Esse campo F, ele tem uma componente F de X, né? Na direção Y, mais uma F de Y na direção J, mais uma F de Z na direção K. A gente pode representar ele também assim, por F de X, né? Uma F de Y, uma F de Z, beleza? Esse é o nosso campo. Agora essa superfície aqui, ó, a gente está circulando ela no sentido anti-horário, essa aqui é a curva C, né? Nossa curva. Agora, ela tem uma área S, né? Que está aqui, beleza? E o vetor normal a essa área aqui, ele é o que? O vetor normal, se você tem o K, está saindo, aqui é o Z, né? X, Y, Z. Essa daqui é a direção do K, ok? Que é a área perpendicular a essa superfície, tá? Então, como que nós vamos calcular? Vamos fazer o cálculo da integral ali da definição, né? Para fazer o cálculo da definição, nós precisamos
fazer essa conta aqui. Essa conta aqui. Precisa calcular o limite, né? Limite dessa superfície tender a zero, né? De 1 sobre essa superfície que nós estamos calculando aqui, né? A integral de linha fechado sobre essa curva C, né? Do f, né? Produto escalar dr, ok? O nosso dr, quem que é o nosso dr? O nosso dr, ele é igual a dx na direção y, dy na direção j, mais o dz na direção k, beleza? Agora vamos olhar, essa curva nossa aqui, que nós estamos trabalhando aqui, olha, que vai de A até B, no ponto que vai de A até B, a gente só anda sobre o ΔX, ok? Aqui só tem um ΔX aqui, beleza? Então nesse ponto aqui nós temos o valor x, e nesse outro ponto aqui o valor é x mais ΔX, ok? Aqui o ponto é o y, e aqui a gente andou um y mais um ΔY. ΔY é essa altura aqui, ó. ΔY, beleza? Então vamos lá. Se a gente fizer, vamos calcular por partes aqui essa integral. Então a gente vai ter a integral, isso aqui integral vai ser limite, né? Desse S tendendo a zero, né? De 1 sobre S, e aí vamos abrir aqui. Nós vamos ter essa integral aqui, integral sobre, que vai de, vamos colocar assim, de A a B, A para B, né? Mais a integral de BC, mais a integral de CD, mais a integral de DA. A gente voltou, entendeu? Tá. Aqui vamos colocar. Tira essa bolinha aqui. Vamos colocar só a integral. Porque aqui o fechado é tudo, né? Vamos colocar aqui só a integral. Integral de linha. Integral de linha está aberta aqui. Esses trechos estão abertos. Beleza? Então a gente precisa calcular 1, 2, 3, 4. Tá? Se você abrir esse produto aqui, você vai ter assim. F de x, F, produto escalar TR, se você abrir isso, você vai ser as componentes, F de x, dx, mais o F de y, dy, mais o F de z, dz, ok? Beleza? Então vamos lá. De A, vamos fazer o primeiro cálculo. O primeiro cálculo é de A a B, ok? De A para B. Então nesse cálculo de A para B, nós vamos ter o que? Essa integral. Integral de A para B, né? A para B, o que nós temos aqui? Aqui o y, né, ele é constante, ele não muda, né? O y é um valor constante. O que muda aqui, o ΔY não muda aqui, né? Não tem mudança. Então aqui o ΔY é zero, tá? De A para B, o ΔY é igual a zero, beleza? E ΔZ também é igual a zero para todos, tá? ΔZ porque ele não muda, não está andando sobre Z, beleza? ΔY é igual a zero e o ΔZ sempre vai ser zero para todo mundo aqui nesse percurso aqui, beleza? Então vai ser assim, ΔZ sempre vai ser zero, né? Só sobra essas duas componentes, e qualquer um desses caminhos aqui, o ΔZ é igual a zero. Mas nesse caminho aqui, o ΔY é igual a zero e o ΔX é diferente de zero, beleza? Então a gente vai ter, se o ΔX é diferente de zero, então, vamos colocar aqui o próprio valor. Isso aqui vai ser do f de x dx. Isso aqui é o próprio, o f, né, no f de x, né, no ponto x, né, ponto x, no ponto y e z, né, z é o ponto que está aqui, né, esse ponto aqui A, f de x, y, z, esse é o ponto. Esse ponto A aqui, ele é x, y e z, beleza? Beleza, então aqui, f de x, y, z, multiplicado pelo quê? Pelo ΔX. ΔX, tá? Ok?
Olha, isso aqui é uma coisa importante. Esse caminho está indo de A para B, okay? Então ele é positivo. Tá? Agora, se você olhar esse outro caminho aqui, ó, esse aqui é o A para B, beleza? Tem esse caminho de C para D, é uma integral também f de x, só que ele é o contrário, né? C para D, ó, C para D. O CD também você tem o ΔY igual a zero, né? Só que aqui, a única coisa que vai mudar aqui vai ser essa integral de CD de f de x dx, é que o ponto C, ele é um ponto maior, né? Você tem assim, um ponto maior, menos um ponto menor, entendeu? Então você assim, o x menos esse ponto aqui, né? O ponto final menos o ponto inicial da integral. Então você vai ter um menos ΔX. Vai ter o f de x, que é do ponto. E o ponto, qual é a altura aqui que ele está andando? Ele está andando y mais ΔY. F de x, y mais ΔY, o z é constante, fica do mesmo jeito, né? Ok? É o mesmo valor. Aí tem menos ΔX, porque ele voltou, entendeu? Do ponto final menos o ponto inicial, voltou. Então essa integral está dessa forma. Ok, agora nós vamos para as outras integrais aqui. Essa integral BC, B para C, como que ela é aqui? Em B para C, você vai ter o seguinte, em B para C. Aqui é o ΔX que é igual a zero, ele não varia. Então, né, ΔX é igual a zero, né? O ΔZ sempre é igual a zero. Então, como que o ΔX é igual a zero, nós vamos ter o seguinte, aqui, a nossa integral, deixa eu apagar aqui, não é uma integral fechada, ela aqui, a nossa integral, ela é do B para C, ok? O ΔX é igual a zero, só sobrou y, f de y, né? F de y, ΔY, beleza? E aqui nesse ponto aqui nós vamos ter o que? Essa integral aqui, né? Em valores infinitesimal, né? É só um ponto, só um segmento, né? Vocês lembram que a integral é uma soma, né? De todos os segmentos. Isso aqui é só um, né? Ela está indo o f de y, né? Nesse ponto aqui, f de y, nesse ponto aqui. Sempre ponto inicial, então vai ser x, né, x, o ponto é x mais ΔX, ok, x mais ΔX, né, qual que é o ponto inicial, né, que está aqui, x mais ΔX, o y, ok, é o ponto y, né, e o z, ok, na direção ΔX, ok. Aí vem o seguinte, a outra integral aqui, também é o dA, que é o dA. O dA também tem um ΔX igual a zero, né? Que é o dA, D para A. Aí só que o ponto inicial aqui, do dA, do f ΔY, é o f de y, né? Ele sai o ponto inicial, é esse daqui, né? Então ele vai ser, o ponto inicial lá em cima é o x é o x, e o y é o y mais ΔY, beleza? E z aqui. Só que aí é com um menos, né? Ele está... opa, desculpa aqui. Que é o x mais ΔX, esse daqui é ΔY, né? ΔY. Já estava errando aqui. ΔY. Já vamos corrigir aqui. ΔY. E aqui é o menos ΔY, que é o ponto final menos inicial, é menor, né? Esse aqui, ó, é o ponto inicial, nesse caso, e esse aqui é o ponto final, né? Então você vai ter menos ΔY aqui, beleza? O ponto inicial final é menor do que o ponto inicial, que é mais alto, né? Um valor maior. Ok. Agora uma outra coisa que a gente precisa observar é a própria definição de derivada, né? Derivada, né? A gente trabalha com algo de primeira ordem, ok? Então, quando você tem aqui essa derivada de primeira ordem, né? Você vai ter o seguinte, o f do x, tá? O f de x, que ele vai ter o f de x, ele é o que? X, né? Que é esse daqui.
esse termo aqui, ó, y mais delta y mais delta y, beleza? E o z. Esse termo aqui, ele vai ser igual ao próprio f de x, né, no ponto, né, mais a derivada do f de x em relação a y, né, delta y. Beleza? Aí derivada de segunda ordem. Variação de segunda ordem, não importa. Aí o outro termo, que é importante também, para a nossa prova aqui, isso aqui vai ficar muito escuro. É esse daqui, o f de y. Tá? O f de y, ele tem f de y x mais delta x mais delta x, ok? Y e z, ok? Então esse aqui é o próprio f de y, né? Com todas as suas componentes aqui. Derivada do f de y em relação a x, delta x, ok? Então esses daqui são os termos nossos aqui, beleza? Agora, substituindo tudo aqui nessa integral, né, nós vamos ter, vamos fazer a substituição aqui. Né? Quando nós substituímos tudo isso na integral, nós vamos ter... Vamos ver se isso aqui não fica tão escuro. 1 sobre S, né? Tá, tem um limite, né, de S tendendo a 0, né? E aí nós vamos ter aqui a primeira parte, essa daqui, vai dar o f de x, né? Acho que vai ficar muito escuro. Vamos colocar algo mais forte. Vai ser o f de x vezes delta x, né? Aí mais, né, a segunda parte, né? Mais não, é o menos, né? Então menos, tá? Essa segunda parte aqui tem menos, vai ser menos esse daqui, x, esse termo aqui é igual f de x com y mais delta y, é esse termo aqui. Esse aqui é menos f de x mais derivada de f de x em relação a y, delta y, tudo isso daqui multiplicado por delta x, ok? Aí vamos para o outro termo, né? Os outros dois termos, que é esse daqui, né? Esse daqui, beleza? Esse daqui, exato, né? Exato. F de y, né? De x mais delta x, y, z, ok? Esse daqui, o que é esse daqui? Esse daqui está aqui embaixo, ok? Está aqui embaixo. Esse aqui, né, está lá embaixo, beleza? Então vamos lá. Vai ser mais, né? Esse termo ali que vai ser f de y, né? Mais derivada de f de y em relação a x, delta x multiplicado por delta x, multiplicado por delta y, ok? Esse termo aqui, beleza? Aí o outro de baixo aqui, aí tem um sinal de menos, né? Um sinal menos f de y, né? F de y, deixa eu ver aqui, o d o dA, o d para o a, ele é um f, ele começa em si aqui, f de dA, deixa eu só ver aqui, acho que tem alguma coisa errada aqui. O f de y no ponto x, deixa eu ver, f de y, ponto inicial, x, y, z, delta y,
XYZ delta Y, XYZ. Ah, tá, esse termo aqui, né, esse termo aqui, nesse ponto aqui, o dA, né, dA, ele vai ser a função, né, ali no eixo de x, ok, y, de x, y e z, ok, aqui não tem esse delta y aqui, beleza? Senão, ok, aqui não tem o y, beleza, está corrigido, ok, é no ponto, ok, em torno desse ponto, x, y, z menos delta y, beleza? Ok, está correto. E qual que é o outro ponto aqui? O outro ponto é o inicial de x, ok, ótimo, beleza. Então, em torno do ponto x, em torno do ponto y, é isso que nós estamos calculando, beleza? E aqui, isso daqui está no ponto, ok, com a variação f de y com a variação em x, e o f de y no próprio entorno do ponto x, tá? Então, isso daqui, o que que nós, como que isso daqui fica aqui? Nós vamos ter, vamos lá, o f de y, daí aqui menos, né, o delta y, ok, delta y, beleza, fecha isso aqui. Agora vamos ver como que isso daqui fica. O f de, correto, o f de x vezes delta x, quando eu faço a distributiva aqui, ele tem um menos, tá, esse corta com esse termo aqui. Beleza? F de y, delta y, corta com esse termo aqui. Beleza? Beleza. Então aqui nós temos o seguinte, vamos lá. Tá correto aqui. Então agora nós vamos ter esse limite, né? Limite do S tendendo a zero, né? De 1 sobre S. Quem que é esse S aqui? Esse S é o delta x vezes delta y. Delta x vezes delta y, né? Ok. E aí nós vamos ter derivada do f y em relação a x menos derivada do fx em relação a y. Ok? E multiplicado por delta x vezes delta y. Nós cortamos os delta x e delta y, né? Tomamos o limite, então nós encontramos que nesse caso aqui, né? K, produto escalar, pelo rotacional, foi na direção K que nós colocamos, rotacional, F, né? Isso daqui é a derivada do f de y em relação a x menos derivada do f de x em relação a y, tá? Então esse é o nosso resultado aqui, né? Se vocês observarem, essa é a componente K, né, do nosso rotacional, né? Ele está apontando para essa direção aqui, ó, na direção K, né? Então vamos lá, observando aqui, ó. Aqui nós temos, né, aqui, ó, essa direção que nós temos aqui, ó, direção K, derivada do f de y em relação a x, que está aqui, né, K, produto escalar. Então, esse aqui é a prova, né, eu pulei uma, ali não tinha nem visto. Essa é a prova, né, desse algoritmo, né, de que vem. Isso aqui nós acabamos de provar. Tá? Então é daqui que vem a definição, né? Você sempre usa para encontrar essa direção do rotacional, né, a regra da mão direita, né? Se você colocar a mão direita no sentido anti-horário, os dedos da mão, o seu dedo polegar, ele vai indicar na direção do rotacional, okay? Desse campo aí, que está circulando essa região. Okay? Então ele pode ter uma direção no espaço aí que seja uma combinação de I e JK, né? Mas nesse caso você percebe que o campo está rotacionando o ponto ali, essa curva, né, no plano XY, né? Então o rotacional ele está na direção K, ok? Essa componente do rotacional.
beleza? Tá? Então isso daqui tem bastante aplicações, né, na física, né, engenharia, parte de eletromagnetismo, fluidos, né, tem bastante aplicação. A gente não tem tempo para fazer as aplicações aqui, beleza? Então isso aqui é só a definição, tá? De onde vem a definição e o algoritmo de como calcula, né, o rotacional em si, beleza? Aí já na próxima aula vamos entrar sobre o teorema, né, teorema de Stokes, né, que nós utilizamos, né, o cálculo de integrais de linha, né, em circuitos fechados, através de um teorema de Stokes. Assim como nós temos o teorema da divergência, nós temos um outro teorema que é muito importante nesse cálculo, que é o teorema de Stokes, que iremos tratar já na próxima aula. Beleza, pessoal? Até!